tem depressão. Sim. Agora, se tu tem pressão alta, se tu tá obeso, Claro, tu tá hipertenso, são vários fatores. é somatório. Ou seja, é muito preocupante. Nós não somos as nossas emoções, né? E nem os nossos pensamentos. Nós somos aqueles que observamos todas essas coisas. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Dr. Rogério Silva é médico cardiologista e especialista em saúde emocional, conhecido como o cardiologista das emoções, que une coração físico e equilíbrio emocional para transformar saúde e bem-estar de forma real e humana. Ele traduz ciência, sentimentos e vida real para ajudar você a cuidar do corpo e da mente com sabedoria. Por que eu estou? Por que eu fui criado? Por que eu nasci? Qual que é o meu objetivo aqui nesse mundo? Porque todos nós temos um objetivo a cumprir. Então, acho que essa é a primeira pergunta que todos nós temos que fazer. Conta pra gente sobre esse estudo que está para sair e essa importância psicossomática que muitas vezes é negligenciada por grande parte da sociedade médica, que faz uma dicotomia que não deveria existir, né? Bom, Felipe, esse trabalho, a ideia desse trabalho surgiu justamente da necessidade da minha própria experiência prática do consultório. Eu tenho mais de 8 mil pacientes hoje. E 90% dos meus pacientes, eles vinham no consultório com essas queixas, as que nós chamamos de psicossomáticas. É batedeira no peito, é pressão alta, é cansaço, é fadiga, é dispneia. Aí você faz todos os exames e a gente não encontra uma causa orgânica para isso. Falei, gente, precisa pesquisar. Então comecei a estudar tudo isso. Falei assim, mas a gente como médico precisa documentar cientificamente isso. E já tínhamos ao redor do mundo alguns trabalhos mostrando que os problemas emocionais são sim fatores de risco para o adoecimento cardiovascular. Falei, convidei uma equipe com 2 outras psicólogas que são experts em trabalhos científicos, mais um outro colega que é cirurgião cardíaco, mas minha esposa também que é psicóloga. Bom, vamos pesquisar isso, vamos pesquisar o que nós temos ao redor do mundo. E aí o trabalho ele foi feito em 2 vertentes. Uma vertente que nós chamamos de meta-análise, ou seja, primeiro a gente encontrou todos os trabalhos do mundo inteiro. Tínhamos 162 mil trabalhos. Caramba. Falando sobre espiritualidade, falando sobre o impacto das emoções nas doenças cardiovasculares, impacto das emoções nos cânceres e na própria doença mental. E aí a gente foi refinando para a gente ter uma pesquisa mais selecionada. E aí a gente pesquisou transtorno de estresse pós-traumático, pesquisamos também depressão e ansiedade. E aí a gente consegue ver no mapa estatístico dados que são assim muito preocupantes mesmo. Hoje, na meta-análise, para você ter uma ideia, se você for pesquisar, você vai ver que, por exemplo, a obesidade aumenta o risco de desenvolver doença cardiovascular, infarto, AVC em torno de 37% a 40%. Sedentarismo, em torno de 21%. Tabagismo, em torno de 40% a 50%. Pressão alta, em torno de 70%. Quando nós fomos pesquisar os problemas emocionais, em especial a depressão, independente da gravidade da depressão, o risco é de 85%. Seria a mesma coisa de eu empacotar sedentarismo, tabagismo e obesidade junto, para equivaler o risco de um problema emocional que hoje acomete mais de 24 milhões de brasileiros. Então, é algo muito sério. E por que, doutor, que acomete dessa forma? Uma depressão acomete, por exemplo, o sistema cardíaco. Qual é a associação? São vários mecanismos, mas o principal mecanismo, o mecanismo final é a via inflamatória. Tudo no nosso sistema cardiovascular acaba indo para essa via. Né? A pressão alta, o colesterol alto, tudo acaba levando a processo inflamatório. E no transtorno depressivo não é diferente. Uma pessoa que está em estado depressivo, ou no estresse pós-traumático, ou com uma ansiedade, ela tem uma liberação contínua, uma descarga de hormônios, em especial o cortisol e as catecolaminas, no caso que é a adrenalina, que é o principal hormônio. E essa pessoa ela está constantemente em estado de vigilância. E esse estado de vigilância, somado a esse aumento significativo desses hormônios, em especial o cortisol, você tem ali mecanismos que levam
a instalação de processos inflamatórios. Porque você tem um dos mecanismos que é a depressão da imunidade pelo próprio corticoide. A lesão endotelial, que é o endotélio, é a camadinha interna ali dos vasos sanguíneos. Que com a elevação da adrenalina, das catecolaminas, tem picos hipertensivos e lesão endotelial. E tudo isso gera um processo inflamatório que é muito comum, que é muito evidente nas biópsias feitas do endotélio. Os exames de imagem mostram isso. A dosagem que a gente faz de exames que tem no dia a dia. Você consegue ver claramente esse impacto. E por que o senhor entende, tendo lido todos esses estudos aqui, que nós vivemos esse aumento da depressão na sociedade? Porque não é um fenômeno antigo. Não. É um fenômeno novo, né? E por que o senhor vê que caímos nessa armadilha, digamos assim? Olha, tem pesquisadores que advêm que, na verdade, a depressão ela sempre teve nesses níveis estratosféricos. O que nós não tínhamos eram diagnósticos. Mas eu discordo. E a gente tem estudos mostrando que realmente era pesquisado, mas nós não tínhamos. Mas eu creio que de 5 anos para cá, com a pandemia, com o lockdown, com a Covid, tudo isso levou ao aumento, ao medo, o estresse, medo de perder a família, medo de perder o emprego, medo de perder a empresa. E tudo isso acaba levando a estados emocionais. Isso sem contar os outros mecanismos que são muito importantes. No Brasil hoje, 47% dos casais se divorciam em até 10 anos de casado. A gente acha que não, mas um filho que cresce sem pai ou sem a mãe, no futuro, a gente tem estudos mostrando como esse, que só isso já impacta o adoecimento, só isso já aumenta o risco cardiovascular. Só isso já aumenta, por exemplo, o risco de depressão, de ansiedade. Comenta sobre esse índice, né? Esse ACE, esse estudo, como é que funciona? O ACE é um estudo, é uma sigla em inglês, que quando traduzida para o português é Eventos Adversos na Infância. Certo. O Dr. Felitti, em 1997, ele começou essa pesquisa porque ele começou a perceber que as pessoas que sofriam mais na infância, com abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, abandono físico e emocional, ou tinham um lar disfuncional, ele começou a perceber que essas pessoas adoeciam mais. Então ele falou assim, vamos fazer uma pesquisa. E olha que essa pesquisa começou nos Estados Unidos com um grupo seleto. Classe média alta nos Estados Unidos. Olha que essa pesquisa não foi nem ali com a classe mais baixa. E eles, durante a pesquisa, e esse é um estudo longitudinal, que ele está até os dias de hoje, ele mostra quanto mais impacto na infância, mais problemas na vida adulta. Por exemplo, uma criança que teve lá um abuso físico, somado a isso, provavelmente ela sofreu um abuso emocional. Certo. E se ela viu, por exemplo, o pai bater na mãe, 3 eventos desse, essa criança já vai ter um risco cardiovascular em média de 200% a mais na fase adulta, comparado com uma criança que cresceu nas mesmas condições e não teve esse impacto. Isso sem contar nos problemas mentais, como depressão, suicídio, TEP, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade. E aí, olha para o Brasil, basicamente 50% das crianças... Um dos traumas já está lá. Já está instalado. E normalmente o divórcio gera outros traumas. A criança vê a briga, vê a agressão, vê, né, humilhação e daí por diante. Que ninguém se divorcia por nada. Exatamente. Então, alguma coisa a criança já vê, além de tudo. E também pode ter aqueles traumas externos, né? Um bullying no colégio, uma agressão na rua. Então tem outras questões que violência, não é só a família. Violência, não é só pobreza. Familiar. Exato. Então, assim, nós já crescemos, em especial no país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, que eu acho que está mais para subdesenvolvido do que em desenvolvimento. Sim. Ou seja, os traumas já fazem parte da vida das crianças, dos adultos. Agora o senhor me falou atentar contra a própria vida, quanto aumenta? Olha, acima de 3 ACEs, 3 eventos adversos, isso pode chegar até 5.000% de aumento. 5.000% da possibilidade do cara se... Comparado com quem não teve esses eventos adversos. 800% do risco de transtorno depressivo. 800%? 8 vezes maior a chance. Maior chance. Tá, e a gente já sabe que se o cara tem uma depressão, ele tem 80%... mais chance, 85% de risco cardiovascular. E um detalhe, esse risco ele é incremental.
Isso quer dizer, por exemplo, se tu tem depressão. Sim. Agora, se tu tem pressão alta, se tu tá obeso, Claro, tu tá hipertenso. são vários fatores. É somatório. Rapaz, entendi. Ou seja, é muito preocupante. Sim. Tanto é que a própria sociedade americana e a sociedade europeia de cardiologia agora, a sociedade americana até um pouco mais antes, mas a sociedade europeia de cardiologia tem menos de 2 meses, publicou uma diretriz orientando os cardiologistas a olhar para isso. Só que aqui tem um problema muito sério. Uhum. Porque imagina que hoje a grande maioria dos cardiologistas atende por convênio, 3 a 5 pacientes por hora. Como tu vai olhar para um paciente e falar bem assim, eu acho que esse cara está com depressão e encaminha lá para o psiquiatra. Aí o psiquiatra olha para ele e fala assim, eu acho que tu tem depressão, dá um antidepressivo e procura o psicólogo. Aí ele vai no psicólogo, não consegue, quando consegue é um psicólogo pelo convênio que atende a cada 20 ou 30 minutos, online, muitas vezes. Aí a pessoa passa lá 5, 10 anos fazendo terapia, o remédio não trata a raiz da depressão. A psicoterapia, que seja ela só da fala, a TCC, a psicanálise, nós temos já estudos mostrando que quando você usa apenas uma estratégia, você também não consegue a cura nesses pacientes. E muitas vezes a cura através da psicanálise, da TCC, ela demora mais tempo. E aí 80%, a gente tem estudo mostrando que até 80% dos pacientes acabam desistindo. Abandonam. Agora vem cá, tá bom. Então o quadro ele é terrível. Agora me explica. Por que a pessoa... Porque ficou fácil agora na internet, né? A gente ouve muita frase de efeito, ouve muito conselho. E a gente ouve e fala assim, cara, isso aqui faz sentido. Tem razão, tá ligado? Mas a pessoa não consegue aplicar na vida dela. Por quê? Olha, basicamente todo mundo sabe o que precisa fazer. O cara sabe que precisa parar de fumar. Isso. Ele sabe que precisa se exercitar. Ele sabe que precisa vir para academia, fazer musculação, correr, porque isso faz bem para a saúde cardiovascular, para a saúde mental e para o corpo em si. Faz parte da vida. Nós somos criados justamente para nos movimentarmos. Ele sabe que precisa, só que ele não consegue fazer. Porque muitas vezes essas pessoas, elas não estão vivendo a própria vida, muito menos o agora. O Dr. Van der Kolk, ele fala que o cérebro racional jamais vai conseguir convencer um cérebro emocional. Entendi. O que ele está querendo dizer com isso? Que uma criança que sofreu abandono lá na infância, do pai ou da mãe, Sim. que foi violentada, que viu o lar sendo desfeito, o pai indo preso, ela vai crescer com isso. E o cérebro dela, o racional, mesmo na fase adulta, falando assim, não, isso passou, isso acabou. Aquilo vai continuar estimulando os problemas que vão ter relação com a depressão, com a ansiedade, Sim. com o estresse. Porque tá no inconsciente dela. Inconsciente dela. Agora, o senhor como neurocientista também, como é que a neurociência vê o inconsciente ou não vê? Olha, isso depende da área, depende do pesquisador. Tá. Eu acredito que nós temos consciente e subconsciente. Racional e o, abre aspas, emocional. Tanto que existe uma divisão entre cérebro emocional e cérebro racional. Entre consciente e inconsciente. Até porque os meus batimentos cardíacos, né, o funcionamento do meu intestino, tudo isso é feito de alguma forma. Autônomo aí. Você não tá nem pensando nisso, tá Não estou acontecendo. pensando. Exato. Mas eu precisei aprender muito disso. Sim. Tanto que na cardiologia, para você ter uma ideia, isso é tão real que até os 13, 14 anos de idade, o coração do adolescente ainda está aprendendo a bater. A gente chama de arritmia sinusal. O coração ainda é irregular. Sim. Porque é um aprendizado. Ele aprendeu aonde? Então, existe sim um cérebro inconsciente que assume essa função. Ou seja, você aprende a andar de bicicleta ou a dirigir, depois você fica pensando, não. Então existe algo inconsciente que conduz a nossa vida. E quando isso foi aprendido lá na infância, é mais difícil de você reaprender na fase adulta. Então, se o senhor está dizendo aqui uma coisa que, sei lá, é interessante. Talvez a gente erre como pais de família, digamos assim, pai de filhos, né, com os nossos filhos, quando a gente não prioriza, por exemplo, um aprendizado para eles desde cedo de saúde emocional. Sem sombra de dúvida. Por exemplo, respiração, meditação. Porque é uma coisa meia... Se você parar pra pensar, é meio maluco, né? A gente bota a molecada pra jogar bola, pra correr,
Hoje nem mais, né? Tá tudo no telefone. Tá tudo no telefone, na internet. Desgraça absurda, mas beleza. Mas a gente tem a mesma idade. Na nossa época era futebol, corria na rua, esconde-esconde. Tá tudo bem, lúdico, criança gosta de se divertir. Mas, do que o senhor acabou de me dizer, eu acabei de aprender aqui. Eu fico pensando, talvez seria uma sabedoria um pai hoje pensar, pera um pouquinho só, meu filho tá aprendendo e o coração dele está aprendendo a bater. Então vamos começar a ensinar. Porque você consegue fazer isso de forma até consciente. Sim. Por exemplo, através do controle das emoções. Respirando. Não é isso? Meditando, contemplando. Qual é a primeira coisa que você faz quando nasce? Você grita, você chora, né? Respira? Sim, respira, sim. E qual é a última coisa que a gente faz? Solta o ar, acabou. Respira. E infelizmente hoje mais de 90% da população respira de forma errada. Isso eu tenho certeza. E nós sabemos que a respiração talvez seja o único mecanismo de controle emocional consciente. É verdade. Porque você consegue reaprender a respirar corretamente. E quando você respira corretamente, você ativa o que nós chamamos de sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, o simpático, que é o acelerador, e o parasimpático, que é o freio, ele está ligado, amigo, daqui até embaixo. É verdade. É uma via, é uma estrada. Então, se você consegue acalmar aqui, se você acionar ele aqui. E infelizmente, nós não usamos muitas vezes, não ensinamos as nossas crianças a respirar direito. Nós não ensinamos as nossas crianças a meditar. Hoje nós temos estudos robustos mostrando que a meditação não só tem o poder de curar doenças, mas de melhorar a qualidade de vida, de alterar, inclusive, DNA. Nós temos eu não lembro o nome dele, mas ele foi um ganhador do Prêmio Nobel de Saúde, que ele provou que a meditação, ela pode alterar a expressão genética. Que coisa maravilhosa. E a gente tem eu gosto muito de estudar e de ler alguns trabalhos do Joe Dispenza. O Joe Dispenza traz alguns trabalhos falando sobre meditação que são muito interessantes. Mas a meditação é algo que vem há milhares de anos. Sim, só que não é cultural nosso. Não é cultural. Mas nós precisamos reaprender isso. É porque, na verdade, existem vários tipos de meditação. Sim. E aí, às vezes, o cara acha que é apenas uma abstração, né? Mas não é. Você pode ter uma meditação ativa, inclusive, contemplativa. Né? Exatamente. Tem várias formas de você fazer isso. Mas, você sabe, eu vou contar algo pessoal. Por exemplo, eu já tive crises de ansiedade, né? Eu já tive depressão, ansiedade. E eu aprendi... Eu aprendi a tratar a minha ansiedade respirando. Nos momentos mais agudos, assim, de processo... Aí nunca mais, graças a Deus, mas processos ansiosos, mais agudos, eu consegui ativar essa questão desse momento de... Você sai um pouco do arraial, né? Você sai para você focar a tua mente, você meditar e respirar e o processo ir embora e você... peraí, tô começando a aprender a me controlar. Eu consegui. É interessante, me libertei mas é verdade. Um dos princípios, por exemplo, da psicologia, da terapia cognitiva comportamental, que é a TCC, é muito ensinado e praticado, por exemplo, a crise de ansiedade. Você precisa começar a falar assim, não, tá tudo bem, eu estou tranquilo. Isso é uma forma de você realmente acalmar a ansiedade. Respirar. Agora, quando você respira, tudo muda. É verdade. O Dr. Van der Kolk, ele fala que a respiração é uma forma que ele chama de bottom-up, de baixo para cima, de ativar, ou seja, com mecanismos que você controla, acessar o incontrolável e acalmar ele. A respiração é algo fundamental que deveria ser ensinado na escola. Sim. Hoje mesmo eu estava com um paciente no consultório, chegou com a pressão lá de 19/11. Ela chegou assim, eu calma, senta, respira, pedi para que ele fechasse os olhos, parasse um pouquinho. 30 minutos depois verificamos a pressão dele, ainda estava alta, mas já estava 16/11. Sim. Só o fato dele e ele estava, ele já estava 1 hora sentado numa cadeirinha. Só que você olha para o padrão respiratório, aquela respiração do ansioso, do preocupado, do estressado. Então, hoje a gente consegue, deveria pelo menos, né, aprendermos a respirar direito. Agora vem cá, a hipnose é outra técnica interessante. E ela ajuda a gente a acessar justamente
o subconsciente ou o inconsciente, seja como for. A terminologia preferida aí do pessoal. Mas é uma técnica que ajuda a acessar. Eu entrevistei aqui o Dr. Antônio Carreiro, que é um hipnólogo fenomenal, o Dr. Antônio Carreiro, clínico. Enfim, e ele fala para mim, Felipe, o transe, ele vem e o objetivo é chegar no transe. Então a hipnose é um mecanismo, nós temos outros. O DMT através, sei lá, da ayahuasca é outro, e tem outras técnicas, né? Mas o objetivo é a pessoa alcançar o transe. E no transe, com o inconsciente emergindo, você tem um processo curativo, que pode até não ser consciente depois, mas só de você acessar, você pode gerar algum tipo de cura, enfim. Como é que funciona a hipnose, doutor? Olha, a hipnose é um dos campos que eu estou estudando bastante, né? Inclusive fiz formação em hipnoterapia. O próprio Conselho Federal de Medicina, ele permite que o médico trabalhe como uma ferramenta complementar que eu acho fundamental. Inclusive, eu tive experiências na minha própria família com a hipnose, com resultados extraordinários. Até comigo, eu tinha bruxismo. Já tinha tratado com bruxismo com antidepressivo, com placa, com injeções de relaxantes na regional. E não melhorava. Quebrava todos os meus dentes e todas as minhas lentes. Até que um dia eu entrevistei um terapeuta que fazia hipnose e falou assim, doutor, vamos tentar. Vou te falar assim, eu fui curado? Não. Mas hoje, depois de um ano mais ou menos, eu não lembro o último dia. Não quebrei nenhum dente. E não lembro de estar com a minha mandíbula cansada. E muito menos acordar de noite ou ser acordado pela minha esposa falando que eu estou ringindo os dentes. Eu acredito que muitos dos hábitos, dos comportamentos automáticos tá no inconsciente. Então, você precisa acessar isso. É lógico. Como, por exemplo, se você pega lá as raízes da ansiedade, as raízes da depressão. Ninguém fica depressivo, desenvolve uma depressão, que seja uma depressão moderada, grave ou leve, do nada. Teve um motivo. O remédio é importante? É. Mas o remédio, ele trata só a química. Ele não corrige a fonte do problema. A causa. Ou seja, o que foi que causou a depressão nessa pessoa? Aí essa pessoa precisa ir para terapia. E aqui entra uma visão que eu gosto muito, que é uma visão trazida pelo Dr. Gabor Maté, trazido pelo Van der Kolk, que é você usar a mente e o corpo. E muitas vezes o cérebro, para tratar de forma integral. E aqui eu adiciono a espiritualidade. Porque a gente tem muito estudo mostrando benefícios extraordinários da prática da espiritualidade. Nós nem falamos de religião. Embora os estudos, na grande maioria das vezes, eles trazem sim a religião, que é mais fácil de estudar. Né? É mais fácil de pesquisar. Que você consegue separar por grupos, sim, inclusive. Por grupos. Já a espiritualidade é algo mais pessoal. Então os benefícios, a gente vê, é extraordinário. Mas nessa sua separação, mente, cérebro, corpo, que seria o resto do corpo. Claro que o cérebro é o corpo, né? Sim. Isso tá conectado, sim. A mente e a questão da espiritualidade, certo? Tá. Eu ia lhe fazer essa pergunta, eu tô com curiosidade. Eu sei que o senhor já estudou muito tudo isso aí. Como é que o senhor separa a mente? Porque assim, nós não somos as nossas emoções, né? E nem os nossos pensamentos. Nós somos aqueles que observamos todas essas coisas. Quer dizer, há um componente, né, que nós não sabemos, mas é interno, anterior a nós mesmos. E nós vamos nos descobrindo ao longo da vida. Só que a gente vai se identificando tanto com o corpo e com a própria, vou chamar de mente, tá? Emoção, memória, experiências, que a gente esquece que nós somos os observadores que observam de fora, de fato. Assim, de alguma maneira estamos... Né? Você quer ver um exemplo muito claro? Você conversa com você mesmo, não conversa? Exato. E tem um poeta que fala, né? Quem fala sozinho com Deus anseia falar, né? É assim, como que eu entendo? O cérebro, ele é o hardware. Ele é o componente físico. Sim. Onde a química acontece. A gente tem aqui os neurônios, a gente tem, dentro dos neurônios, a gente tem todas as estruturas celulares ali, e ali ocorrem reações químicas através dos neurotransmissores. Mas tudo isso é físico, é palpável. Isso. Ou seja, chama de hardware. Isso. E aí nós temos o software, que é o programa, que é a mente. Aí nós temos algo além disso. Além disso. Que eu
posso chamar de espiritualidade. Eu creio da mesma forma que o senhor. E aí nós temos o corpo. Por quê? Aqui é uma visão muito interessante que todas as experiências que você viveu na vida, absolutamente tudo, está armazenado na sua mente. Mas também está no teu corpo, no teu cérebro físico, no teu músculo, no teu intestino, no teu coração. Está armazenado em absolutamente tudo. Aqui entra um princípio muito importante. Então não posso tratar só a mente, não posso tratar só o cérebro, não posso tratar só o corpo de forma isolada. Eu preciso tratar tudo isso. E aqui eu ainda trago mais. A gente precisa tratar junto com isso o que vem depois do software, que é a espiritualidade. Perfeito. E a gente tem estudos mostrando que a prática da espiritualidade pode reduzir em até 32% o risco de doença cardiovascular. Porque é o controle da mente e o corpo, pô. Sim, a espiritualidade é a base. A espiritualidade é esse olhar que vai fazer essa reflexão sobre quem é, porque é o olhar de fora, pô. Então, assim, você está tendo essa emoção, mas a espiritualidade diz, mas você não é essa emoção. Por que você está tendo Mas ela? aqui tem um detalhe. Eu acho que a espiritualidade, ela tem níveis. Tá. Por quê? Senão, uma pessoa que é altamente espiritualizada, ela não poderia ficar com depressão, ansiedade e estresse. Por que ela fica? Porque ela ainda não atingiu esse nível de espiritualidade. Sim. Porque a gente fala, eu costumo falar que a emoção é o fazedor. A razão, ou seja, a razão, o consciente fala, eu faço. Vamos lá, vai lá e faz. Precisa fazer. Mas o que faz você ir é a emoção. Então, se uma pessoa é uma pessoa altamente espiritualizada, essa pessoa ela já superou esse processo. Ela já está acima da emoção. Agora, a grande massa é governada pela emoção. É por isso que o cara tá obeso, faz uma bariátrica e volta a engordar. Perfeito. Eu falo assim, pode arrancar o estômago. Tem um estudo aí da USP com mais de 160 pacientes mostrando que 92% dos pacientes, se digitar no Google, você vai ver lá. Digitar no Google assim, estudo da USP mostrando que 92% dos pacientes voltam a engordar após cirurgia bariátrica. Tá lá. O senhor sabe? Porque o que acontece? Nesse caso que o senhor acabou de citar, da espiritualidade, né? Porque, vamos de novo, o senhor falou do cérebro racional e emocional. A espiritualidade, ela te faz querer como se fosse os olhos, né? Olhar tudo isso de fora. Ela te faz olhar além da própria racionalidade e além da própria emoção. Só que a gente ainda está aqui. E aí o treinamento da espiritualidade é exatamente esse. Por quê? Você inevitavelmente vai sentir uma emoção. Só que quanto mais espiritualizado tu está, mais controle sobre essa emoção você vai ter. Ou seja, é transcendental. É transcendental. Só que isso é um trabalho, é uma prática. E aí é que entra a grande diferença da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, através da religião, acredita em Deus. Mas é processo, de novo, emocional e racional. A espiritualidade concreta te faz experimentar Deus. É outra coisa. É outra coisa, doutor. A gente vê, infelizmente, as igrejas... Sim. Eu não sei se tem pesquisa mostrando isso, mas as pesquisas são feitas de forma geral. Você pega lá hoje, qual é a prevalência de depressão hoje? 12% da população brasileira ao longo da vida. Então, ao longo da vida, e para cada um diagnóstico, nós temos uma pessoa com uma doença que não tem diagnóstico. Claro. Então, ao longo da vida, a gente pega hoje, é basicamente 24% da população com transtorno depressivo. E essas pessoas estão onde? Dentro da igreja. Acredito. Não, e vamos falar mais grave aqui. O senhor está falando, vamos arredondar um número, vai, 25%. Só que é 25%, se a gente parar pra pensar, em tese, de pessoas sei lá, vai, 15, 20 mais, porra. Tira as crianças disso aqui, se tu pegar esse grupo, tu já subiu esse número. Muito. Porque isso aqui tá dividido na população toda. Geral. Concorda comigo? E se tu tirar os velho, mas que também já tá tudo bem com a vida, cara, você vai estreitando a quase 50%, meu amigo. Você pega aqui uma faixa etária de 15 a 55 anos. Exatamente, você tá falando de quase metade da população, rapaz. Quando a gente somar aqui, transtorno depressivo. Sim. Ansiedade. Estresse. Aí volta daquilo que a gente falou.
O Dr. Gabor e o Dr. Van der Kolk, ele fala o seguinte: você não precisa ter frequentado uma guerra, ter estado no Vietnã, na faixa de Gaza, aí no Rio de Janeiro, para estar traumatizado. Porque o trauma não é aquilo que acontece, o evento em si, mas o que acontece dentro de você. Exato. Um exemplo? Como você absorve ele. E como você reage a isso. Meu filho, esses dias no trânsito, a gente parou no sinal, e aí parou um carro do lado. Aí assaltaram o carro do lado. E o meu carro é blindado. Aí eu fui, apertei a sirene. E a molecada saiu correndo. E aí ele ficou 15 dias. Meu filho tem 4 anos. Papai, e a sirene da polícia? O que aconteceu? Papai, traumatizou ele. Ou seja, a outra criança que estava do lado não sentiu nada. Então o evento foi o mesmo para ambos, mas um deu uma interpretação diferente. Doutor Antônio Carreiro, que esteve aqui, rapaz, ele me contou uma história, fala como é que pode, né? Que ele falou assim: Felipe, trauma é tão individualizado, não dá pra você dizer, né? Aí ele contou isso, assim, uma mulher um dia chegou pra mim, do nada começou a ter claustrofobia, depois de velha, já claustrofobia. Não podia entrar em elevador, começou a ficar cada vez pior. Aí ele falou, beleza, procurou ele, hipnose, transe, e aí conseguiu sarar a pessoa. Qual era o trauma dela? Aos 2 anos de idade, brincando com a irmã, que tinha 3, entrou dentro do armário, a irmã só fechou a porta e abriu, fechou a porta e abriu. Só isso. Não, simplesmente, fechou e abriu, fechou e abriu. Não ficou trancada, nada demais. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Só que 40 anos depois a mulher começou a ter claustrofobia, velho. Era isso. Memória emocional. Que coisa, não, doutor? O cérebro emocional, porque mas aqui... tu não fica empolgado? Sim, sem dúvida. Como o ser humano não é verdade? Eu sou cardiologista. Eu fiz 6 anos de medicina, 2 anos de clínica médica e 2 anos de cardiologia. Eu fiz as contas, mais 50 mil horas estudando. Depois ainda fui fazer neurociência e psicologia, porque eu achei isso fascinante. E até mesmo, na verdade, por quê? Veja bem, eu atendo um paciente no hospital. O cara teve uma parada cardíaca, infartou. A gente reanimou, operou o coração. Ele volta pro meu consultório. Aí eu falo, precisa exercitar, precisa parar de comer isso, precisa parar de fumar. Ele volta aqui 3 meses do consultório. Não deu. É igual tu falar pra diabético parar de comer chocolate. Ele prefere tomar insulina, pô. Não deu, doutor. Aí eu falava pra minha esposa assim, amor, não sei o que fazer. Tem coisa errada, não tem? Eu sou um bosta de um médico. Aí eu falava com os colegas médicos mais experientes, e eles, não, Rogério, cara, você tá prescrevendo, você tá orientando, tem que ir pra Nutri. Eu falei, tô fazendo tudo. Tu tá fazendo a sua parte. Eu falei, cara, não tá certo. É porque o médico que ama o paciente quer ver o paciente curado, sim. Porra. Ele não ensinou medicina pra gente ficar passando remédio, porra. Eu falei, cara, não tá certo isso. Sim, eu sou a favor do remédio. Mas o remédio não vai curar essa pessoa. É isso aí. Se essa pessoa, ela infartou, a gente fez uma ponte lá. Ou seja, ultrapassou o problema. Mas se ela continua comendo o que ela comia, estressada do jeito que ela era, depressiva do jeito que ela era, obesa e sedentária e tabagista, mais cedo ou mais tarde, o que eu fiz por essa pessoa? Exato. Eu dei apenas um pouco mais de vida para ela. Então eu falei assim, não, o meu trabalho é convencer essa pessoa. Agora, como eu vou convencê-la? Isso aí é que tá a pergunta de $1 milhão, sabia? Como eu vou convencer essa pessoa de que ela precisa mudar? Aí, assim, entra assim, alguns mecanismos, o mecanismo assim, a dor, o medo, elevar padrão. Existem alguns mecanismos que a gente pode aplicar, mas eu precisaria de 2 dias, 3 dias. E muitas vezes eu precisaria fazer o quê? Tratar os traumas dessa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa não vive a vida dela. Num livro, eu não lembro o nome do livro, que foram tantos livros que eu li, tem uma história muito interessante de um soldado americano, 44 anos. Com 24 anos ele foi para a guerra do Vietnã. Ele viu os horrores da guerra, sobreviveu, voltou para os Estados Unidos. Ele conta que todas as noites que chovia e tinha trovões e relâmpagos, ele acordava em pânico, achando que estava na guerra. Se escondia debaixo da cama, com medo, terror, pavor. Quando ele andava na rua e via um oriental, palpitação, suor. 24 anos depois da guerra. E ele falava assim para ele, eu não estou na guerra. Mas os sentimentos, os comportamentos, era como se ele estivesse na guerra.
Então, muitas vezes você não está vivendo quem você é realmente, mas sim o que aconteceu lá, aquela memória emocional que deixou aquele trauma. E muitas dessas pessoas vivem assim. Muitos dos brasileiros não estão vivendo a vida deles. Doutor, eu acho que a maioria do mundo vive isso. Sim, sem dúvida. Porque se identifica tanto com o próprio ego, se identifica tanto com as suas memórias, se identifica tanto com as experiências, que é aquilo que a gente falou. A espiritualidade, ela está escanteada, ela precisa ser resgatada. E aí você vai ver isso nas culturas religiosas do mundo. Você vai ver isso no budismo, você vai ver isso no hinduísmo, mas você também vê isso em Jesus, pô. No cristianismo, sim, você vai ver em Jesus. Negue-se a si mesmo, pô. Ah, isso aí. Cara, esse aí é a máxima. O teu eu, tudo que tu acha, joga fora. Você é um com o Altíssimo, pô, com Deus, pô. Mas infelizmente, muitas religiões não ensinam isso, né? Não. Te ensina, como eu te expliquei, isso, a acreditar em Deus, não viver Deus. Não viver Deus. Aí é que tá. Eu não sei, doutor, aquilo que a gente estava conversando aqui até antes do programa, a minha esperança é o resgate dessa espiritualidade, porque o homem vai talvez ficar um pouco mais ocioso, e já está. Se você analisar, a gente está agitado com coisas que não precisa. Mas é porque a pessoa querer começar a olhar um pouco para dentro. Hoje a gente tem acesso a tanta informação. Ah, eu quero meditar. Como é que eu aprendo? Cara, 2 segundos tá na a mesma porcaria que ela fica olhando aqui, ela pode parar, ao invés de pegar porcaria, deixa eu acessar aqui. Como é que eu medito? Como é que eu respiro? Cara, tá tudo aqui. Tá tão fácil aprender. Mas eu acho que esse é o grande problema. Porque os seres humanos, nós fomos treinados emocionalmente para não buscar isso. Isso é verdade. E hoje a mídia, os algoritmos e tudo que nós temos ao redor, eles sabem o que o nosso cérebro emocional gosta. Porque assim, aquilo que eu te falei, cara, se você for ler, parar 30 minutos, pegar no GPT e digitar bem assim, quais os benefícios da atividade física, se eu fizer atividade física lá, 45 minutos por dia, 5 vezes por semana, meditar 30 minutos por dia, cara, tua vida vai mudar. Mas muda muito rápido. Vai mudar. Tu pesquisa isso, tu vê evidência, tu vê isso tudo, mas tu não faz. Tu não faz. Mas eu acho que a galera não faz, sabe por quê? Porque não sabe a grandiosidade, a riqueza que é você saber-se de si para além de si mesmo. Porque ele não percebeu quão escravo ele é da própria vida, cara. Isso é terrível. Provavelmente nunca experimentou. É o que eu tô falando. É a liberdade, é a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. Para mim isso veio com um choque muito importante. Assim, eu já era médico, mas eu era um workaholic, literalmente um workaholic. Eu trabalhava assim, pro médico o mês não tem 30 dias, tem 60. Porque ele conta por 12 horas de plantão. Então eu dava uns 45 plantão no mês. Que isso? E meu filho nasceu. E assim, era desse jeito, não me exercitava, não dormia direito, só trabalhava. E quando meu filho nasceu, minha esposa falava assim: amor, teu filho não vai te reconhecer. Porque eu saio de casa, ele tá dormindo. Eu chego em casa, ele tá dormindo. Um belo dia, eu cheguei em casa e ele não me reconheceu. Ele já tinha uns 4, 5 meses. Eu fui pegar, ele começou a chorar, estranhou. Aquilo me tocou. Mas, cara, mesmo assim eu não consegui enxergar. Porque estava muito imerso naquela vida, né? Atolado. Exato. Até que um dia eu fui num treinamento. Por isso que eu valorizo muito treinamento sobre inteligência emocional. Sobre doutor, isso aí eu sou apaixonado. Pô. E aí um cara falou bem assim. Cara, o cara falou com essas palavras: vocês, workaholics que trabalham dia e noite com uma desculpa de que quer oferecer o melhor para sua família. Que nada. Vocês estão tudo viciados em trabalho. Na linguagem dele. Fuga, né? Cara, aquilo eu falei assim: caramba. Cheguei em casa, cara, no outro dia. Eu cuidava ali, eu chefiava a parte clínica da maior equipe de cirurgia cardíaca do Brasil. A gente operava mais de 50 pacientes por mês. Cheguei no outro dia e falei: professor, tô saindo. Como assim, cara? Ganhava nota. Como assim? Falei: tem coisa mais importante. A minha mudança foi por uma palavra. E desde então, aí depois disso eu parei de comer açúcar, eu parei de comer glúten. Lá eu tinha intolerância à lactose, mas eu comia. Aí eu parei de comer também. Aí eu me exercito, perdi 12 quilos e venho nessa vida há 4 anos. Medito todo dia. Todo dia. 30 minutos a 1 hora de meditação. Boa. E eu vou te falar uma coisa, cara. Se você que está assistindo a gente soubesse dos benefícios que isso traz para sua vida, do prazer que isso dá, cara, é simplesmente... Você tá me falando aqui, dá até vontade de chorar de alegria. Mas cara. É emocionante.
É por Pra quem isso vive isso sabe, pô. Mas é por isso que eu sou cardiologista e faço isso. Mas posso lhe dizer uma coisa? É que as pessoas, você que tá vendo o programa, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Doutor Rogério, cirurgião, pô. Dentro da medicina, pra você que não sabe, cirurgião cardíaco é igual neuro, pô. É igual neurocirurgião. Eu sou cardiologista. Cardiologista. E é igual, cara, é o ápice, é a coisa mais bela dentro da medicina. É o coração. É o coração, pô. O teu coração é formado antes do teu cérebro. É, o primeiro órgão. É o primeiro órgão, cara. Tudo vem dele. Tudo que vai existir em ti parte dele, pô. E é lindo quando você percebe a humanização de um médico. Porque eu falo muito sobre isso, doutor. É uma coisa que eu nunca quis ser médico. Engraçado. Eu fui missionário 17 anos da minha vida. Pô, legal. Na Rússia, sabe? Na Rússia? Na Rússia. E eu nunca quis ser médico. Nunca. Mas eu fiz a medicina como uma estratégia para eu poder viver lá como missionário. Por causa do visto. Porque era a melhor maneira que tinha, e mais segura, como estudante. E aí eu falei, poxa, o que eu vou estudar? Como eu tive um episódio de depressão quando eu era mais novo, depois do falecimento da minha mãe, eu falei, cara, é útil. Vai ser útil. Eu falei, e eu quero ser psiquiatra, olha só. Eu estudei 6 anos medicina para fazer psiquiatria. Então eu já sabia meio que assim, bom, não queria ser médico, tá? Era só, mas eu falei, bom, vou usar isso. E aí eu estudei 6 anos, olha só. Eu me formei em medicina, entrei na minha residência de psiquiatria. Lá na Rússia? Lá na Rússia. 1 ano depois eu paro. Porque o que eu descubro? Que psiquiatra, infelizmente, não cura ninguém. Só remedia. Eu falei, não, pô. Eu nunca quis ser médico, mas o meu sonho... Eu, como missionário, você quer ver as pessoas transformadas, curadas, né? Vivas, pô. Eu falei, não, isso aqui não é o pra mim. Aí eu parei a residência de psiquiatria. Aí eu pensei um pouco, aí eu fiz residência em endocrinologia para tratar antes da doença, já uma parte mais profilática. Só que óbvio, eu sempre estudei. Então eu estudei psicologia, psicoterapia, fiz a minha filosofia, teologia, eu fiz a minha por fora. Mas a minha paixão sempre foi ver o quê? Pessoas curadas. E eu falo, quando o médico começou a chamar paciente de cliente, eu até entendo, tipo, que às vezes ficou comum, né? Mas quando isso é parte do coração da pessoa, eu falo, não, cara, acabou a medicina. Você sabe uma coisa que me dói muito? É quando eu tô no hospital e falam assim, Rogério, precisa chamar a equipe de cuidados paliativos. Cara, assim, eu sei do papel do profissional, eu entendo. Mas eu falo assim, quando você chega para um paciente e fala assim, cara, eu vou chamar a equipe de cuidados paliativos. Você sabe o que ele entende na cabeça dele? Eu morri. É lógico. Chama o pastor, chama o padre, chama alguém pra orar comigo. Cara, eu vou te falar assim, olha, eu não sei, mas eu não chamo. Eu não consigo fazer isso. Porque eu me coloco, se fosse eu no lugar daquele cara, claro. Eu falo assim, cara, não tem que mudar esse nome. Pelo amor de Deus. É porque, doutor, eu vi isso com meu pai. Meu pai morreu de câncer. Eu fiquei do lado dele, cuidando dele. Quando chegou nesse momento, já tá no paliativo. Tu olha assim... E é uma frieza, né, cara? Que você fica olhando e fala, cadê o ser humano aqui? Porque o médico, eu sempre falo isso, né? É o chamado, pô. E por mais que eu nunca queira ter sido médico, eu quando decidi ser, então eu me tornei. Eu decidi ser. Eu me joguei de verdade. E vou te contar uma coisa. Eu tô muito feliz em conversar contigo porque eu vejo um médico humano na minha frente. E no final das contas, a vida, eu sempre falo isso, cara, a vida é um evento tão curto. E as pessoas estão aí. E o sentido da vida, as pessoas podem falar o que quiser. Você pode criar o seu, mas só tem uma coisa, é amar, pô. Nada é tão sublime quanto o amor. Nada, tudo passa. O amor permanece. E começando por amar a quem? Exato, é nós para amar o outro. É a si mesmo, o próximo como a si mesmo. Mas, doutor, esse equilíbrio se perdeu, pô. Se perdeu. Então, mas aí vamos voltar e resgatar aqui. Tá, o senhor é um médico excelente que entendeu a necessidade do ser humano se reencontrar ou se encontrar na vida, porque de fato, de novo eu repito, nós estamos vivendo de uma forma
tão rápida, tão acelerada, que tudo é corpo, tudo é emoção, mas nós esquecemos da espiritualidade que transcende, que olha para isso e fala, opa, tá em desequilíbrio, calma, pisa no freio, respira. Daí eu vou lhe perguntar, se o senhor tivesse que aconselhar, tá lá, chegou, estamos aqui no programa, o senhor dá um conselho para as pessoas, o que o senhor diria para essas pessoas fazerem e começarem a aplicar na vida delas, para que elas comecem a entender que há uma necessidade de controle desse cérebro emocional? Então tá, Felipe, para que haja início de um controle do cérebro emocional, o que o senhor diria para essas pessoas começarem a aplicar na vida delas? Acho que a primeira pergunta que a pessoa precisa fazer é: qual o sentido da minha vida? Perfeito. Viktor Frankl, né? Só tem um bom porquê, aguenta qualquer como. Por que eu estou? Por que eu fui criado? Por que eu nasci? Qual que é o meu objetivo aqui nesse mundo? Porque todos nós temos um objetivo a cumprir. Então, acho que essa é a primeira pergunta que todos nós temos que fazer. A segunda pergunta é: cara, precisa olhar para sua história. A cura dos teus problemas está na tua história. Está em todas as experiências que tu viveu. Porque se tu não olhar para elas, tu nunca vai conseguir ser curado. Não importa se o problema é orgânico, emocional ou mental. Aquela criancinha de 5, 7 anos que viu o pai saindo de casa, ou que viu o pai agredindo a mãe, ou que foi violentado, ou que sofreu abuso. Cara, essa marca vai estar pro resto da vida, aqui no cérebro emocional. E se ele não olhar para essa história e não buscar ajuda e não reprocessar tudo isso, ele nunca vai conseguir encontrar o sentido da vida dele. Posso fazer uma adendo? Por favor. Já que nós estamos trocando essa boa energia, eu acho que tem uma pergunta anterior a todas elas, doutor, que eu tenho aprendido há pouco tempo, tá? Eu quero dividir contigo. É o quem? Quem sou eu? Quem sou eu? A primeira é essa. Quem sou eu? Pô, sou médico? Não, cara. Eu estou médico. Isso aqui vai passar, pô. Eu aprendi isso, é legal, isso tudo, mas eu não sou isso. Esse corpo é finito, né? Também vai passar, né? Vai passar, então eu não sou o corpo. Não, mas eu sou as minhas memórias. Não é? Não. Repare, as memórias de ontem já não são as de hoje. Eu sou minhas emoções também, não. Repare, os desejos que você tinha, você já não tem mais, são outros. Também não sou eu. Eu sou meus pensamentos. Não é. Você é anterior a eles. Você está para além deles, você pensa sobre eles. Então, eu sou pai, não, você está pai. Porque tudo é passageiro e tudo pode passar. Então, quem sou eu? Então, eu tenho que transcender de alguma maneira, ou, então, beleza, tudo é irremediavelmente uma grande comédia horrorosa de terror, porque nada é de fato. Então, quem sou eu, tá? Então, se você é, de alguma maneira, transcendente a todas essas coisas, eu posso dizer que você é um ser espiritual e um com Deus. Ponto. Esse mistério eu deixo para a pessoa resolver. Aí deixa a espiritualidade dela, a religião dela. O que eu quero dizer é que você transcende todas essas coisas. Então, se você transcende, agora vamos pro porquê. Porque já não é pela fama, não é pelo dinheiro, não é porque você vive o que vive. Aí já começa a mudar. E como eu transcendo todas essas coisas, eu posso olhar para minha história de fora. Dissociado. E dissociado. Aí eu consigo ressignificar. Porque aquilo não é meu, aquele trauma não é meu, não sou eu. Aí eu começo a dizer, tá bom, a Bíblia fala o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados por Deus. Então, pera um pouco, aquele trauma, eu preciso abraçar ele de alguma maneira, viver ele, experimentar ele e superá-lo. Não só o trauma, mas toda doença. Toda dor, tudo. Toda dor tem uma função. Exatamente. Absolutamente tudo. Exatamente. Tudo da nossa vida tem um objetivo e tem uma função. As pessoas acham que, por exemplo, eu costumo falar para os meus pacientes: doutor, eu não aguento mais obesidade. Doutor, eu não aguento. Se você não tivesse obeso, você não estaria mais aqui. Porque o teu corpo encontrou essa forma de se manter vivo. Assim é com grande parte de todos os vícios. É a compensação. É a compensação. Mas é a forma que o corpo encontra. Porque se você sente uma dor, a dor emocional ela é insuportável para o nosso cérebro. Ele vai buscar algum mecanismo para aliviar essa dor. E se ele não encontra como última estratégia, ele se suicida. É isso aí. Então, assim, eu falo para as pessoas: não pensa que a obesidade, não pensa que o tabaco, não pensa que o vício que você tem em academia, o álcool, seja lá o que for,
Foi ruim. Não, ele foi necessário para te manter vivo. O que você faz com isso é que, que vai determinar. É outra. Só que a partir do momento que você tem consciência disso, é isso. Você precisa mudar. Aí isso. Aí é a consciência. É. A consciência que se expande. Essa é a expansão da consciência. Enquanto você é ignorante e embotado, não tem como ser cobrado absolutamente. Você está na sombra. Agora você está dentro da caverna do Platão lá. Aí, de repente, você saiu para dar uma volta. Aí você fala, opa, tem mais coisa do que aqui dentro dessa caverna. Você expandiu a consciência. Agora o que você faz com isso, meu filho? Aí é a tua resposta. A consciência é a única coisa que nos diferencia dos animais. É a única coisa. E a consciência que transcende. Sem dúvida. A consciência que transcende. Rapaz, como é legal conversar. Tô mal feliz de falar contigo, pô. Que alegria falar com... Pô, doutor Rogério, um grande prazer. Não, o prazer é meu. Acho que esse é um tema... Tanto que esse estudo que eu fiz aí, que a gente fez, eu, doutor Nório, doutora Viviane e doutora Lana, foi justamente para mostrar... Assim, cara, não tem nenhum trabalho no Brasil como esse. Tem alguns trabalhos menores. Mas a nossa revisão sistemática com meta-análise é o primeiro grande trabalho. Quantas mil pessoas no trabalho? 471 mil pessoas. Trabalho revolucionário. 8 países. 8 países? 8 países. Mostrando que os problemas emocionais adoecem mais o coração do que outros fatores de risco tradicionais que nós temos. Mas os médicos não estão olhando para eles. Muito menos para a espiritualidade. Que nós temos estudos robustos mostrando que a prática de espiritualidade reduz em até 30% o risco de doença cardiovascular. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem até um departamento de espiritualidade que está engateando, que está levando Porque tem muito preconceito. Mas tem muito preconceito. Tem muito preconceito. Bastante. Eu não consigo entender um troço desse. É engraçado isso, mas eu não consigo entender. Por que essa insistência? Por que esse embotamento? É desnecessário. Né? É desnecessário. Agora, doutor, vamos pra gente indo já para uma reta aqui na nossa conversa. E o senhor, por favor, vai ter que voltar. Eu tenho um programa que eu vou lançar agora na próxima semana. Aliás, perdão, na quinta-feira agora, chamado Místicos, que fala sobre espiritualidade. Eu vou lhe convidar para que o senhor participe. É outro formato, é entretenimento, é outra coisa. Mas eu peço que o senhor volte para a gente falar exatamente, porque eu acho que as pessoas têm que ouvir de um médico, pô. Eu escrevi um livro agora que vai ser publicado que se chama assim, A Dor que os Exames Não Mostram. Pô, já anuncia aqui no programa. Tem um capítulo de espiritualidade com mais de 60 páginas. Perfeito. Que eu encaminhei para vários líderes espirituais. Se o senhor puder me encaminhar, eu leio e nós vamos falar sobre isso. E aí eles me deram um feedback falando assim, doutor, de onde você tirou isso? Eu falei, isso aqui eu tirei da ciência. Por que vocês não ensinam isso na igreja? Perfeito. Por que vocês não falam isso lá na igreja? Eu lhe explico por quê. Eu, como fui missionário, pastor, muito tempo da minha vida, doutor, pode reparar, é muito interessante. A gente não consegue, você vai num culto, por exemplo, o entretenimento ele é necessário. A pessoa não consegue ficar 30 minutos parada consigo mesmo no mesmo lugar, pô. Acho que não consegue 5 minutos. Não consegue. Tem que ter alguém falando, tem que ter alguma música, tem que ter algum movimento, tem que ter alguma luz, tem que ter alguma coisa acontecendo. A nossa mente está tão agitada que a gente não consegue parar pra... Não consegue. É por isso que eu faço um desafio para você. Começa a meditar. Olha, eu acho que um dos desafios mais gigantescos da minha vida não foi passar em medicina, não foi conquistar... Eu sou imortal da Academia da Brassi. Ocupo a 60ª cadeira dos imortais da Brassi. Não foi conquistar isso. Não foi ter 86 aprovação em concurso público. O maior desafio foi começar a meditar. Ficar em silêncio, cara. Olha, eu vou te falar, o primeiro mês eu falava, eu vou desistir disso aqui. Porque assim, era 30 segundos. A mente já estava divagando. Mas depois de um mês, eu comecei a ficar 2 minutos, 3 minutos. Hoje eu fico 1 hora. Perfeito. Se eu tiver tempo, eu fico 1h30, 2 horas. Perfeito. E eu saio dali renovado. E sabe uma coisa muito interessante que eu aprendi? Eu aprendi durante a meditação conversar com Deus. É isso. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico porque eu falo com Deus assim, olha, agora é só eu e tu. Eu não tô ouvindo nada. É só eu e tu. Eu falo assim, acho que o Senhor merece esse respeito, sabe? Que eu dedique ali um pouquinho de tempo para só eu e Ele conversar, para fazermos essa terapia, nós dois. Rapaz. E eu faço isso todo dia.
Rapaz, eu tô tão feliz de falar contigo. Eu falei, acho umas 10 vezes aqui no programa, né? Porque eu saio daqui e eu tenho, graças a Deus, esse hábito, né? No meu prédio lá tem uma sauna, né? Aí eu vou, ligo a sauna, entro, sento no chão mesmo, porque fica mais quente, né? Então sento. Eu tenho meia hora lá, meia hora e pouco, quieto. É isso. Cara, isso é muito libertador. Eu chego na minha casa, aí eu subo, minha mulher tá lá já me esperando, né? Ela olha, tá tudo bem? Eu falo, pô, tá bem demais. Ela, Tá pô, bem bem demais, cara. E ela tem, graças a Deus, né? Cada um no seu tempo, mas é tão maravilhoso, doutor. É tão edificante. Eu falo pra ela todo dia. É muito isso. prazeroso. É muito. Eu falo pra ela, eu tenho aprendido tantas coisas que Eu acho que o sentido da vida, a gente começa a perceber realmente que, cara, quem eu sou de verdade, né? É isso. É isso. Você começa a perceber que você não é um monte de músculo, um monte de osso, um monte de problema, um monte de conquista. Você não é isso. E fica tudo mais bonito. Fica tudo mais bonito. Você ama mais. Sim. Você consegue olhar pros filhos, pra esposa, pra vida, com um olhar muito mais bonito, cara. Não é verdade? Sem sombra de dúvida. E aí entra aquilo que Jesus fala, né? Se os teus olhos forem bons, né? Tudo tem luz, cara. E vós sois a luz do mundo. Isso tem que resplandecer de alguma maneira, pô. E é isso, cara. Cara, você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Assim, eu acredito muito, lógico, isso é cientificamente comprovado, né? Que a gente enxerga o mundo com base nas crenças com as lentes das crenças que a gente tem. Não enxergamos o mundo da forma que ele é realmente. Exato. Mas da forma que nós queremos que ele seja. Então, se eu quero que esse seja um mundo melhor, cara, eu começo a enxergar ele dessa forma. É isso. Eu tô em São Paulo há quantos anos? Eu nunca sofri um assalto. É a ressonância que a física quântica está começando a arranhar. Nunca ninguém botou um revólver no vidro do meu carro. Sim. Aí eu falo assim, nossa, eu tenho amigos que já foram assaltados 2 vezes, 3 vezes, celular roubado. Por quê, cara? Que a gente começa a enxergar o mundo de outra forma. Então, isso e as pessoas sofrendo, né, doutor? Muito. E as pessoas sofrendo. Hoje, no consultório, eu atendi uma jovem de 20 anos de idade. Chegou no consultório com uma queixa, doutor, meu peito tá doendo, tô com batedeira no peito. Foram 2 palavras. Eu olhei no fundo dos olhos dela e falei assim, o que tá acontecendo contigo? Doutor, eu não aguento mais, tá ruim. Falei, não é isso. O que tá acontecendo na tua vida, na tua história? 5 minutos. Doutor, não conheço meu pai. Eu sei quem que é meu pai, mas ele nunca foi me ver. Eu moro numa favela. Vejo gente morrendo todo dia. Meu namorado me abandonou, porque ele me dizia que eu era possessiva. Ela foi numa consulta cardiológica. Essa menina saiu de lá com outro propósito. Sem remédio, sem receita. Eu falei assim, olha, a partir de hoje começa a olhar para essa história. Você acredita em Deus? Não tenho como pagar um terapeuta, mas você tem como. Você tem um acesso de graça. Exato. Começa a fazer isso na sua vida, que sua vida vai mudar. Se as pessoas soubessem, né, doutor? Poxa vida, cara. Jesus, ele deixa muito claro na palavra, né? Eu e o Pai somos um, e eu vou para o Pai e estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Esse acesso, ele está dado. 24 horas. 24 horas. Disponível. E a pessoa que está ouvindo esse programa, você saiba, no budismo, no hinduísmo, o princípio é o mesmo. Isso aí é a mente crística. Tão respeitada no hinduísmo, pô. Esse pessoal não é sobre religião, é sobre o que é. Tem uma passagem que o Khalil Gibran, um texto dele que eu acho tão espetacular, que eu vou lhe dizer aqui de maneira breve. Eu aprendi esses tempos, eu falei, cara, não é possível, né? Que olhar, né? Que poesia. Ele diz assim, resumidamente, tá? Eu subi a montanha sagrada e encontrei Deus. E disse, Senhor, eu sou teu escravo. Estou aqui para cumprir a tua vontade. E Deus não me respondeu palavra. E desapareceu como numa forte tempestade. 1000 anos depois, subo novamente a montanha sagrada. Encontro Deus e digo, Criador, o Senhor é o Criador de todas as coisas, sou criatura sua. Eu estou aqui. E Deus não me respondeu palavra e desapareceu como numa neblina. 1000 anos depois, eu subo a montanha sagrada, encontro novamente Deus e digo, meu Pai, eu sou teu filho. O Senhor é nosso Pai e eu sou parte de todas as coisas. Eu sou teu filho, parte da tua família. E Deus não me responde palavra e desaparece como em uma névoa.
1000 anos depois eu subo a montanha sagrada e encontro Deus e digo: eu e tu somos um. Eu estou em ti e tu estás em mim. E Deus então docemente se reclina e conversa comigo. Então eu desço a montanha sagrada e encontro Deus em todos os lugares, em todas as pessoas. Essa dimensão espiritual é exatamente o que nós vemos em Jesus. Ele é o servo sofredor, ele é o criador e criatura, ele é o filho de Deus, mas ele no final da vida dele diz o que? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque nós somos um. Restaura comigo a glória com que tínhamos antes de todas as coisas. Tolo é o homem que não entende a grandiosidade de quem ele é. Nós somos um com Deus, doutor? Sem sombra de dúvida. Isso está muito acima do que a gente pode pensar. Isso é excelso, é sublime, é dádiva. O homem tem sobrevivido, o homem tem vivido a vida. Eu saí daqui uma vez, eu contei já isso aqui em um programa. Numa rotatória tinha uma mulher em estado lamentável de psicose, uma mulher vítima ali das drogas. Eu olhei pra ela assim, eu não sei, estava dentro do meu carro. Sabe quando você parece que o tempo para e você sai e aquilo dura uma eternidade, aquele olhar? Eu olhei bem no rosto daquela mulher, ela falava sozinha, balbuciava sozinha. E eu olhei pra ela e eu lembrei da minha filha, rapaz. E aquilo me deu tanto a alma. Eu falei, um dia alguém pegou ela no colo e falou que ela era linda também, cara. Como eu faço com a minha menina todos os dias. Ela foi amada um dia por alguém. E tava ali um semelhante igual a mim, filha de Deus, naquele lugar ali, sozinha, com roupa íntima, seminua, Abandonada. magra, abandonada, invisível. Mas eu vi ela, sabe? Mas não podia fazer nada. Aquilo me angustiou tanto o peito. Eu falei, meu Deus, o que é a vida? Quem somos nós? Qual é o propósito? E aí eu só lembrei disso. Ser luz, né? De alguma maneira tentar deixar esse lugar um pouco melhor e que as pessoas possam ouvir um pouco daquilo que elas podem. Dessa dádiva que a maioria tem aberto mão de viver e ser. Rapaz, como eu torço pra gente tentar conseguir ao máximo mostrar para as pessoas que há um lugar de benevolência e graça para que elas vivam, que faz a vida valer a pena e faz sentido, sabe? Cara, isso está à disposição. Tá. Isso está dentro de cada um. É de graça, nós. doutor. É de graça. É de graça. Jesus mostrou isso pra gente todos os dias. De graça. É de graça. Eu acho que ontem, num programa, a gente estava com alguns médicos reunidos e estávamos discutindo justamente isso. Que nós que temos o conhecimento, que conseguimos descobrir, visualizar e perceber isso, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos levar para as pessoas esse sentimento, isso que nós sentimos, sabe? Eu falo que, cara, quando você acorda de manhã e respira e sente que o ar tá entrando, tá saindo, não sente aquele peso aqui dentro, sabe? Cara, quando eu respirei pela primeira vez dessa forma, eu falei assim para minha esposa, amor, eu tenho que falar disso. Eu tenho que falar disso porque eu tenho certeza que, assim, eu sou cardiologista, fiz clínica médica, um monte de coisa, mas se tem uma coisa que eu gosto de falar, é disso. Eu falo para ela assim, eu encontrei, sabe, o meu dom. Eu encontrei aquilo que eu realmente gosto de fazer, porque é aquilo que você faz, que você gosta, que você fica 10, 15 horas fazendo, e você fala assim, cara, isso não me cansa, isso não me estressa, isso é legal, eu gosto, porque isso vai transformar a vida de pessoas, assim como transformou a minha vida. A gente precisa falar disso. Quanto vale uma alma, doutor? Não existe preço, né? Não é? Não existe. Por isso que eu digo que a profissão médica ela é tão linda. Como a de um policial que entrega a vida e luta para proteger vidas, um médico, ou um professor que quer ensinar, mas o médico é isso, é esse cara que quer cura, né? Ele quer essa transformação. Isso eu te falo, as profissões quando bem vividas, né? Elas nos dão um relance do olhar daquilo que Deus, né? Quer curar, salvar, transformar. Eu fico pensando, quanto vale uma alma? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sem sombra de dúvida. Que dádiva é essa de você poder... Isso que eu te falo, a gente não pode parar. E não podemos nos cansar. Mas há um porquê que vale a pena acordarmos todos os dias e suportar qualquer como.
e o porquê a gente olhar as pessoas e querer que elas recebam dessa dádiva e dessa graça sobre graça todos os dias, porque nós também somos filhos dessa mesma graça, né? Felipe, o dia que eu descobri que eu posso olhar para um drogado na rua, para um viciado, para um obeso, para um bandido, para qualquer ser humano, e olhar para aquela pessoa e saber assim, cara, ele não é isso. Exatamente. Essa pessoa não é isso. Isso foi muito libertador. É aquilo que eu te falei. A gente consegue olhar o mundo de uma forma diferente. E as pessoas precisam entender isso. Porque as pessoas acham que não. Que o mundo é mau, que o mundo é ruim. Que o mundo, que eu digo, aonde nós estamos vivendo hoje. E que aqui jaz do maligno. Que vamos deixar ele dominar tudo. Não. Cara, Deus nos colocou aqui com uma missão. É isso mesmo. E a missão é levar a paz. A missão é falar que existe esperança, cara. Doutor, pra gente finalizando, quer comparar o estado mental de homens que conquistaram o mundo? Olha, Napoleão Bonaparte, sei lá, tantos homens grandes que viveram, Alexandre o Grande, né? Grandes imperadores. Tenta comparar eles com a mente de Jesus, a paz. Estado mental do Napoleão, estado mental de Jesus. Jesus no final da vida, até o final da vida, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. A paz que ele carregava, a paz que excede todo entendimento. E posso dizer, ela está disponível para Dona Maria, dentro de casa. Ela é muito maior do que Napoleão jamais foi. Porque ela consegue ter uma paz que Napoleão jamais teve. E o ser humano, é isso que é a vida. É olhar e dizer, cara, meu Deus, tá para além do que olhos veem, do que ouvidos ouviram, do que jamais penetrou no coração humano. O que Deus tem preparado pra gente tá para além de tudo isso, de todas as coisas. No céu, simbolicamente, tá? No céu, a rua é de ouro, sabe por que tu pisa? Porque o que homens vivem e morrem nesse lugar aqui, pra Deus, ó, é chão, pô. É chão. O que a gente valoriza aqui pra Deus é nada. É nada. O sorriso, o abraço, o olhar, o tempo. Não existe futuro. Passado é só uma ilusão. O que existe é o hoje, é o agora. O que eu faço agora é o hoje. O tempo não existe, é hoje. Eu ouvi um cara falando isso, eu achei extraordinário. Eu falei assim, vem cá, você já tocou o passado? Ou o futuro. Ou o futuro. É hoje. Então vai lá, beija hoje, sorria hoje, ame hoje. Aproveite o tempo que se chama hoje. O tempo do Senhor se chama hoje. O dia do Senhor é hoje. Rapaz, doutor, eu teria com tranquilidade horas para trocar ideia contigo, mas só vai voltar. Eu quero que o senhor fale do seu livro e nós vamos fazer esse outro programa que eu vou lançar agora na quinta-feira. Tem um formato diferente. Eu quero que o senhor venha gravar pra gente falar do livro, porque vai edificar demais, porque é essa a temática, é a expansão de consciência. Que honra lhe conhecer. Igualmente. Não, o senhor é um homem extraordinário. Muito obrigado. Acho que o mundo precisa de pessoas como você, como eu, que enxerga outras possibilidades no ser humano. E não só a dor, não só o sofrimento, não só o que eles acham que são, mas sim o que eles podem ser aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. Eu quero lhe dar um presente do nosso patrocinador. É simples, é um presente que para mim é incrível. É simples e incrível. Por quê? Primeiro, tem um aspecto simbólico muito grande. A Brain Juice foi nosso primeiro patrocinador aqui. O Davi é um garoto. Eu falo que ele tem 19 anos. Ele me falou ontem numa reunião que tem 24. Eu falei, porra, Davi tava me enganando, porra. Porque é um garoto. Eles criaram aqui a empresa, eles idealizaram. E aí eles fazem, eu vou lhe dar também, o extrato concentrado de cogumelo. Então eles têm o Lion's Mane, o Reishi e o Cordyceps, né? E, bom, para memória, imunidade, enfim, foco. Só que eles lançaram o Natural Fire, que é um termogênico
que pode funcionar, óbvio, como um pré-treino, porém com ingredientes naturais. Eu quero dar para você que é cardiologista. Vai ser um prazer. E ele oferece saúde cardíaca. Então você tem gengibre, tem canela, Guaraná. cúrcuma, guaraná, cafeína. Pode olhar aí. Tá. Chá verde, tudo ingrediente natural. Laranja moro. Laranja moro. Então, ao invés da pessoa tomar milhares de cápsulas, eles colocaram Tem tudo uma. aí. E é saúde, é natural, cara, é vida e, de fato, promove saúde pro coração. Então, eu acho que simbolicamente faz todo sentido eu te entregar. Vou começar a usar amanhã já. Muito legal. E é uma delícia. Tem pimenta, é uma delícia. Eu tomo todos os dias, de verdade. Nem pra treinar, eu tomo pra saúde. Preciso mesmo. Então, Brain Juice, tá? Nosso Brain patrocinador Juice. é um presente pro senhor. Eu, com grande alegria, doutor, eu fiz muitos programas aqui. Muitos. Eu já gravei, muito provavelmente, mais aí de 200, 300 programas aqui. E eu vou lhe dizer de todo o meu coração, com emoção no peito. Grande alegria lhe conhecer. Pô, eu fico lisonjeado. Até errei o nome. Lisonjeado? Eu fico lisonjeado, cara. Porque, Não, assim, uma honra. eu falo de coração. Essa mensagem que eu carrego, ela é de coração. Eu sei. Entendeu? Eu sei. Porque eu quero que as pessoas ouçam, eu quero que as pessoas entendam que é possível mudar, cara. Que tem algo além de tudo que a gente tem aqui. Isso aí. Eu fui missionário 17 anos na minha vida, doutor. A vida é muito além disso tudo. Sem sombra de dúvida. Um sorriso, um abraço, um muito obrigado, um beijo. Eu falo pra minha esposa todos os dias, eu saio daqui, a maior alegria do meu coração é chegar na minha casa e dar um beijo na boca da minha esposa e vê-la sorrindo. Cara, você falando isso hoje, eu tava indo pro consultório, passando no túnel Ayrton Senna. Uhum. E assim, aí veio a imagem da minha esposa e do meu filho. Eu falei assim, cara, como eu sou um cara privilegiado. É isso. Sabe, eu tenho muito que agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado. Inclusive de falar, de viver, né, de mostrar isso. Porque é inexplicável. A vida é tão breve e tão maravilhosa, doutor. Pode ser, né? Doutor, eu vi meu pai morrer de câncer. Eu não vi aquele homem reclamar nenhum dia. Eu vi ele perder todas as unhas da mão e não vi ele se queixar. A vida é a maior dor dilacerante que a gente pode experimentar. Eu carreguei ele no colo no último dia de vida dele. Eu vi coisas que acho que um filho não quer ver e não deveria ver. E a vida continua sendo linda, colorida e magnífica. Porque pegar ele no colo foi uma dádiva. Um dia ele me pegou no colo e foi uma dádiva. Mas você sabe por quê? Porque você sabe quem você é. Exatamente. Por isso que eu lhe falei. Quem sou eu? É a primeira pergunta. Depois os porquês. E depois a nossa história ressignificada para além de nós mesmos. Doutor, que grande honra falar contigo. Muito Felipe, obrigado por esse tempo. A honra foi minha. Foi um prazer estar aqui. Tenho certeza que essa gravação, que esse programa vai alcançar muita gente. Emocionante demais. E que vidas serão transformadas com o que nós falamos aqui. Não tenho dúvida disso. Deixa uma palavra, por favor, para o pessoal que vai nos acompanhar. Na sequência, eu finalizo o programa. Meu muito obrigado. Gente, o que eu tenho para falar para vocês é muito simples. Quem é você? Quem é você e o porquê você está aqui? Olha para sua vida, olha para sua história e olha principalmente para aquele que te criou, para aquele que te deu a vida. Você não é os problemas, você não é seus pensamentos, você não é o seu corpo, você não é a dor que você viveu. Você é um ser muito além de tudo isso. Você é a imagem e semelhança daquele Deus que te criou. É isso. Muito obrigado. Você que nos acompanha até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe um comentário carinhoso pro Dr. Rogério, para mim também, porque esse programa foi incrível. Não é para xingar ninguém, para com isso. E eu tenho algo para dizer para você. Salmo número 8 diz assim: quem sou eu, Senhor? Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que com ele te preocupes? Fizeste-nos por um pouco menor do que os anjos, mas com a tua glória nos coroaste. Você é muito mais do que você é capaz de imaginar. Você precisa aprender e entender
que é uma dádiva e uma glória, uma graça sobre a sua vida, que se você olhar com calma, você é um com Deus. Você não é servo apenas, criação apenas e nem filho apenas. Você é fruto. Você é parte do próprio Deus. Você é o rio que um dia vai cair no oceano e vai se integrar a ele. Você hoje ama, mas um dia você será amor. Porque Deus é amor. Deus não apenas ama, Deus é amor. E você, como um rio, vai correr e inevitavelmente, porque a vida não retrocede, não dá para voltar. A vida só caminha para frente. E você um dia invariavelmente, inevitavelmente, inexoravelmente cairá e mergulhará nele. E nele será definitivamente um em amor. E nesse dia, todos juntos, mergulhados nele, experimentaremos aquilo que é e sempre foi. Um beijo. Medita nessas coisas e comece a viver definitivamente a vida que você foi chamado para viver. Um beijo e até um próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe o Dr. Rogério, que faz um trabalho incrível, porque é um médico de verdade. É um médico não apenas do corpo, mas da alma e do espírito. Até um próximo programa. Muito obrigado. Siga ele na rede. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade.